Você já percebeu que seus problemas têm vida própria? Que certas situações voltam a se repetir na sua vida como se seguissem um roteiro invisível, uma dança energética que você não consegue quebrar? Há algo pulsando no fundo da sua consciência neste momento, uma inquietação que te trouxe até este vídeo. Não foi por acaso, foi porque existe uma lei escondida, uma chave vibracional que Thoth guardou em silêncio por milênios, esperando que almas prontas como a sua chegassem até ela. A lei de Kydlin não está nas tábuas de esmeralda, não aparece no Kybalion, mas ela permeia cada ensinamento hermético como uma verdade sussurrada entre iniciados. Esta lei afirma algo que vai revolucionar a forma como você enxerga seus desafios. Se você escrever seu problema com total claridade, metade dele já está resolvido. Parece simples demais para ser verdade? Thoth sabia que as maiores revelações sempre se escondem atrás da simplicidade. Enquanto você busca soluções complexas, rituais elaborados, fórmulas mágicas distantes, a chave da sua transformação está na ponta dos seus dedos, esperando que você a reconheça. Cada palavra que você coloca no papel é uma frequência que reorganiza seu campo energético, transformando o caos inconsciente em informação consciente, desordem em clareza, confusão em poder. O universo não consegue responder a pedidos vagos, a lamentações confusas, a desejos nebulosos. Ele responde à precisão, à clareza vibracional, à definição exata do que precisa ser transformado. Quando você nomeia com exatidão aquilo que te perturba, está fazendo algo profundamente mágico, está trazendo o invisível para a luz, dando forma ao que antes era apenas uma sensação, um mal-estar, uma sombra que dançava na periferia da sua consciência. Thoth ensinava que a palavra escrita é frequência solidificada, é energia que ganha densidade e poder de manifestação. Neste momento, algo dentro de você já sabe que esta não é apenas mais uma técnica. É uma porta de entrada para um nível de domínio pessoal que você talvez nem imaginasse possível. Se você chegou até aqui, é porque sua alma reconheceu a vibração desta verdade. Você está pronto para descobrir como a claridade pode ser a forma mais poderosa de magia que existe. E quando você aplicar o que está prestes a aprender, vai entender por que Thoth escolheu revelar este segredo justamente agora, justamente para você. Durante séculos, bibliotecas inteiras foram queimadas para esconder uma verdade perturbadora. Que o poder de transformação não está em rituais complexos, não está em conhecimentos inacessíveis, guardados por ordens secretas. Está em algo tão simples que as estruturas de poder tremem quando essa informação se espalha. A lei de Kydlin é uma dessas verdades que foram deliberadamente ofuscadas, enterradas sob camadas de complicação desnecessária, porque quando as pessoas descobrem que podem resolver seus próprios problemas com clareza e precisão, não precisam mais de intermediários, de gurus, de sistemas que as mantêm dependentes. Os antigos escribas egípcios sabiam que escrever não era apenas registrar informações, era um ato de criação. Uma forma de alquimia que transformava pensamento em realidade, intenção em manifestação. Thoth, o senhor da palavra e da sabedoria, guardava este segredo como um tesouro. Quando você descreve um problema com total honestidade, sem dramatização, sem negação, sem adornos emocionais, você está fazendo algo que a maioria das pessoas nunca consegue fazer. Está olhando diretamente para a sombra e dando-lhe nome, forma, definição. E isso, segundo os mistérios herméticos, é o primeiro passo de toda transformação verdadeira. Esta lei funciona porque opera em 3 dimensões simultaneamente. A mental, onde a confusão se transforma em clareza. A energética, onde o caos vibratório se reorganiza em padrões harmônicos. E a quântica, onde a observação consciente colapsa as possibilidades infinitas em soluções específicas. Quando você escreve seu problema de forma precisa, não está apenas organizando pensamentos. Está enviando uma instrução clara para o campo unificado da consciência. Está ativando uma rede de sincronicidades que começarão a trabalhar a seu favor. Mas por que esta informação foi mantida em segredo? Porque sociedades inteiras foram construídas sobre a premissa de que os problemas são complexos demais para serem compreendidos pelos indivíduos comuns, de que apenas especialistas podem oferecer soluções. A lei de Kydlin quebra essa ilusão de forma definitiva. Ela devolve o poder para onde sempre deveria estar,
em suas mãos, em sua capacidade de ver com clareza, de nomear com precisão, de transformar através da consciência pura. E isso, para quem lucra com a confusão alheia, é uma ameaça que precisa ser silenciada. Thoth surge na história da humanidade como uma figura que transcende o tempo e o espaço, um arquétipo de sabedoria que se manifesta quando a consciência coletiva está pronta para receber verdades mais profundas. Conhecido como o escriba dos deuses, o senhor das palavras sagradas, o guardião dos registros akáshicos, Thoth não é apenas um personagem mitológico. Ele representa o princípio universal da claridade mental, da precisão vibracional, da capacidade de transformar caos em ordem através da consciência despertada. Quando você sente uma inspiração súbita para resolver um problema, quando uma solução clara surge do nada na sua mente, é Thoth trabalhando através da sua intuição. Nos hieróglifos antigos, Thoth aparece sempre com uma pena e um papiro, símbolos que carregam um significado profundo. A pena representa a precisão, a leveza da verdade que não precisa de peso para se sustentar. O papiro representa a materialização, a capacidade de dar forma tangível ao que antes existia apenas no reino das ideias. A lei de Kidlin é uma extensão direta desses símbolos. Quando você pega uma caneta e papel para descrever um problema com total honestidade, está invocando a essência de Thoth, está ativando o mesmo princípio que ele usava para manter o equilíbrio entre o mundo visível e o invisível. Thoth ensina através do silêncio, através de insights que chegam quando menos esperamos, através de sincronicidades que nos mostram o caminho. Ele não vem como um professor que explica conceitos, ele vem como uma consciência que desperta outras consciências, como uma chama que acende outras chamas. Quando você aplica a lei de Kidlin, está se alinhando com esta frequência de sabedoria ancestral. Está permitindo que a mesma inteligência que organizou os mistérios do universo trabalhe através da sua capacidade de observar e definir. Não é você sozinho resolvendo problemas, é você em parceria com uma consciência que transcende limitações individuais. Agora, antes de continuarmos esta jornada de revelação, eu preciso de algo específico de você. Se esta mensagem está ressoando na sua alma, se você sente que chegou até aqui por um propósito maior, eu quero que você se inscreva neste canal e deixe um comentário dizendo exatamente estas palavras. Thoth, estou pronto para a claridade. Não é um pedido comum. É um reconhecimento de que você entende a seriedade deste conhecimento e que está disposto a assumir a responsabilidade que vem com ele. Porque quando você declara estar pronto para a claridade, o universo escuta. E as próximas revelações que compartilharei exigem esse nível de comprometimento da sua parte. A maior tragédia da condição humana moderna não é a falta de soluções para nossos problemas, é nossa incapacidade de vê-los com clareza. Fomos condicionados a viver em um estado de confusão crônica, onde dramatizamos situações simples, complicamos questões diretas e transformamos desafios temporários em identidades permanentes. Observe ao seu redor. Pessoas que falam sobre seus problemas há anos, mas nunca conseguem defini-los com precisão. Elas usam palavras vagas como estou triste, minha vida está difícil, nada dá certo para mim, como se essas descrições nebulosas pudessem de alguma forma atrair soluções específicas. Este é o erro fundamental que nos mantém presos em ciclos infinitos de sofrimento. Confundimos sentir o problema com compreender o problema. Sentir é importante, é o primeiro sinal de que algo precisa ser ajustado. Mas se você para por aí, se fica apenas na sensação sem jamais traduzir essa sensação em palavras precisas, você permanece na escuridão. É como tentar sair de um labirinto vendado. Você sente as paredes, tropeça nos obstáculos, mas nunca consegue mapear o caminho de saída porque se recusa a acender a luz da claridade. Thoth observa isso com uma compaixão profunda, sabendo que estamos apenas um passo longe da liberdade, mas escolhemos ficar dançando na confusão. Nossa educação nos ensinou a temer a simplicidade, a acreditar que problemas complexos exigem soluções complexas. Criamos uma cultura onde é mais valorizado falar sobre problemas do que resolvê-los, onde o drama é confundido com profundidade, onde a confusão é romantizada como sensibilidade. Isso não é sabedoria. É auto-engano. Quando você se acostuma a viver na nebulosa das descrições imprecisas, quando aceita que é assim mesmo,
Quando se conforma com explicações que não explicam nada, você está entregando seu poder para forças que se alimentam da sua confusão. A verdade que poucos ousam encarar é esta: a maior parte do sofrimento humano é sustentada pela falta de clareza, não pela falta de recursos. Temos medo de definir nossos problemas com precisão porque, inconscientemente, sabemos que uma vez que os vejamos claramente, teremos que assumir a responsabilidade de resolvê-los. É mais confortável viver na confusão, onde sempre podemos culpar circunstâncias externas, do que na claridade, onde nossa capacidade de escolha e transformação se torna inegável. Mas você que chegou até aqui, você que está disposto a ouvir Thoth sussurrar verdades antigas, você já sabe que chegou a hora de despertar dessa ilusão coletiva. Existe um momento na vida de todo iniciado em que ele percebe algo que muda tudo. O universo não é aleatório, nem cruel, nem indiferente. Ele é preciso. Cada situação que você enfrenta, cada problema que surge no seu caminho, cada desafio que parece se repetir, tudo isso são informações codificadas tentando te ensinar algo específico sobre você mesmo. Mas aqui está o segredo que Thoth revelou apenas para os mais preparados. Essas informações só podem ser decodificadas através da claridade absoluta. Quando você descreve um problema com total precisão, não está apenas organizando pensamentos, está traduzindo a linguagem do universo. A lei de Kydlin opera em uma frequência que a maioria das pessoas jamais acessará porque exige algo que nossa sociedade praticamente extintos: honestidade brutal consigo mesmo. Não a honestidade dramática, carregada de emoção e auto-julgamento. A honestidade cristalina, fria como água pura, precisa como um bisturi cirúrgico. Quando você consegue olhar para uma situação e descrevê-la exatamente como ela é, sem adicionar interpretações, sem inflar com emoções, sem diminuir por vergonha, algo extraordinário acontece. Você sai da posição de vítima da situação e assume a posição de observador consciente dela. Este é o primeiro grande salto quântico da consciência. Você percebe que não é o problema. Você é aquele que observa o problema. E quando você observa algo com clareza total, sem distorção, sem resistência, sem negação, você automaticamente ativa sua capacidade de transformação. É assim que funciona a mecânica da realidade nos níveis mais sutis. A confusão paralisa, a claridade libera, a indefinição dispersa energia, a precisão concentra poder. Thoth sabia que quem domina a arte de ver as coisas como elas realmente são, domina também a arte de mudá-las. Mas aqui vem a parte que vai fazer sua mente estremecer. Quando você aplica a lei de Kydlin consistentemente, quando faz da claridade uma prática diária, você começa a perceber padrões que antes eram invisíveis. Você vê como certos problemas são variações do mesmo tema, como certas situações são espelhos de crenças internas não resolvidas, como alguns desafios são na verdade oportunidades disfarçadas esperando que você as reconheça. Sua capacidade de percepção se expande de tal forma que você começa a antecipar problemas antes que eles se manifestem completamente, a ver soluções onde outros veem apenas obstáculos, a navegar pela vida com uma claridade que beira a vidência. Isso não é fantasia. É o resultado natural de uma mente que aprendeu a ver sem filtros. A neurociência moderna descobriu algo que os iniciados de Thoth sabiam há milênios. Quando você nomeia uma experiência com precisão, seu cérebro literalmente muda de configuração. Existe um fenômeno chamado rotulação afetiva, onde o simples ato de dar nome específico a uma emoção ou situação ativa o córtex pré-frontal e diminui a atividade da amígdala, o centro do medo e da reação automática. Em outras palavras, a claridade não é apenas uma ferramenta espiritual, é uma tecnologia neurológica que reorganiza sua biologia em direção à calma e à capacidade de solução. A física quântica chegou a uma conclusão ainda mais impressionante. O ato de observar muda o comportamento das partículas subatômicas. Quando você foca sua atenção consciente em algo, quando o define com precisão, você não está apenas percebendo uma realidade pré-existente. Você está participando ativamente da criação dessa realidade. Thoth entendia isso como o princípio da palavra criadora. Cada vez que você descreve algo com clareza absoluta,
está enviando uma instrução para os campos morfogenéticos que organizam a experiência material. Você está literalmente programando a realidade através da consciência focada. A psicologia cognitiva descobriu que a maioria dos problemas emocionais persistem porque existem no que eles chamam de memória implícita. Experiências que afetam nosso comportamento, mas permanecem fora do alcance da consciência verbal. Quando você aplica a lei de Kydlin, quando força sua mente a traduzir sensações vagas em palavras específicas, você está movendo o conteúdo da memória implícita para a memória explícita. Está trazendo o inconsciente para o consciente, o indefinido para o definido. E uma vez que algo se torna consciente e definido, automaticamente se torna modificável. Mas talvez a descoberta mais fascinante seja esta. Pesquisadores de Stanford comprovaram que o ato de escrever sobre problemas pessoais por apenas 15 minutos, 3 vezes por semana, produz mudanças mensuráveis no sistema imunológico, reduz níveis de cortisol, melhora a qualidade do sono e aumenta significativamente a capacidade de resolução de problemas. Eles não sabem explicar completamente por que isso acontece, mas nós que estudamos os ensinamentos de Toth sabemos. A escrita consciente é uma forma de alquimia que transforma a energia dispersa em poder focado, caos interno em ordem criativa, sofrimento indefinido em ação direcionada. A ciência moderna está apenas confirmando o que os mistérios antigos sempre souberam. Claridade é o caminho mais direto para a transformação. Agora eu vou fazer algumas perguntas que podem incomodar sua mente condicionada, mas que são necessárias para despertar sua capacidade de ver além das ilusões. Primeira pergunta: você realmente quer resolver seus problemas ou secretamente gosta da atenção, da compaixão, da identidade que eles te proporcionam? Esta pergunta pode soar dura, mas Toth ensina que a honestidade radical é o primeiro passo para a liberdade. Muitas pessoas se apegam aos seus dramas porque, em algum nível inconsciente, esses dramas lhes dão um senso de propósito, uma forma de conectar com outros, uma desculpa para não assumir riscos maiores na vida. Segunda pergunta: quando foi a última vez que você descreveu um problema seu usando apenas fatos, sem adicionar interpretações, sem inflacionar com emoções, sem especular sobre intenções alheias? A maioria das pessoas nunca faz isso porque foi condicionada a misturar experiência objetiva com interpretação subjetiva. Elas dizem, fulano me magoou, em vez de, fulano disse X, eu senti id e criei a interpretação Z. Essa confusão entre fato e interpretação mantém os problemas vivos muito além do necessário. Quando você separa o que realmente aconteceu da história que você criou sobre o que aconteceu, metade da carga emocional já desaparece. Terceira pergunta: você está disposto a descobrir que alguns dos seus problemas existem apenas na sua cabeça, que são mantidos vivos por padrões de pensamento que você pode escolher interromper a qualquer momento? Esta é talvez a pergunta mais libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Libertadora porque significa que você tem muito mais poder do que imagina. Assustadora porque significa que você tem muito mais responsabilidade do que gostaria de assumir. Toth observa com compaixão aqueles que preferem se sentir vítimas das circunstâncias a descobrir-se criadores das suas experiências. Quarta pergunta: o que você ganharia se seus problemas atuais desaparecessem completamente amanhã? E o que você perderia? Esta pergunta revela os benefícios secundários ocultos que mantêm certos padrões vivos. Às vezes, inconscientemente, mantemos problemas porque eles nos protegem de responsabilidades maiores, nos dão uma razão para não arriscar, nos mantêm numa zona de conforto disfarçada de sofrimento. Quinta e última pergunta: você está preparado para viver sem dramas, na simplicidade da claridade, na tranquilidade de uma mente que vê as coisas como elas são em vez de como deveriam ser? Porque essa é a vida que te espera do outro lado da lei de Kydlin. A aplicação prática da lei de Kydlin começa com um ritual simples que Toth sussurra para todo iniciado. Reserve 15 minutos do seu dia, preferivelmente pela manhã, quando sua mente ainda não foi contaminada pelas urgências externas. Pegue papel e caneta. Não o celular, não o computador, mas papel e caneta física, porque o movimento da mão ativa áreas do cérebro que não são acessadas pela digitação.
Sente-se em silêncio e permita que sua consciência escaneie sua vida em busca do que mais te incomoda neste momento. Não force, apenas observe. Como um pescador que espera pacientemente o peixe morder a isca. Quando algo surgir, e sempre surge algo, comece a escrevê-lo, mas com uma regra absoluta, apenas fatos observáveis. Se o problema envolve outra pessoa, escreva o que ela disse ou fez, não o que você imagina que ela pensou ou pretendeu. Se envolve uma situação, descreva os eventos que realmente aconteceram, não suas interpretações sobre por que aconteceram. Se envolve emoções suas, nomeie a sensação física. Sinto um peso no peito. Minha garganta está contraída. Meu estômago está agitado. Em vez de usar rótulos dramáticos como "estou devastado" ou "isso me destruiu", continue escrevendo até que você tenha uma descrição completa e precisa da situação. Uma descrição tão clara que qualquer pessoa que lesse poderia compreender exatamente o que aconteceu sem precisar fazer perguntas adicionais. Neste ponto, algo mágico começa a acontecer. Sua mente, liberta da tarefa de manter a confusão viva, automaticamente começará a ver possibilidades que antes estavam ocultas. Soluções surgirão espontaneamente. Perspectivas diferentes se abrirão. Ações específicas se tornarão óbvias. Isso acontece porque a claridade funciona como um diapasão que sintoniza sua consciência com a frequência da resolução. Uma vez por semana, faça um ritual ainda mais profundo. Pegue todos os seus registros de problemas daquela semana e procure por padrões. Que temas se repetem? Que tipos de situação geram mais confusão? Com que pessoas ou circunstâncias você perde a claridade mais facilmente? Todd ensina que a vida é uma escola iniciática disfarçada de rotina cotidiana, e os problemas recorrentes são lições que se repetem até serem verdadeiramente compreendidas. Quando você mapeia esses padrões com clareza cristalina, quando vê o fio condutor que conecta aparentes coincidências, você não apenas resolve problemas individuais. Você transcende categorias inteiras de problemas. Você gradua-se de lições que não precisarão mais se repetir. Havia um jovem escriba no Antigo Egito que procurou Toth durante uma crise que consumia sua alma há meses. Sua esposa havia partido com outro homem, levando consigo não apenas seus filhos, mas também sua confiança no amor, sua fé no futuro, sua identidade como homem e provedor. Ele chegou ao templo em lágrimas, falando sobre traição, sobre injustiça divina, sobre como o universo havia conspirado contra sua felicidade. Suas palavras eram um turbilhão de dor e confusão, um labirinto emocional onde cada pensamento levava a outro ainda mais doloroso. Toth o ouviu em silêncio. Depois, lhe entregou um papiro e uma pena. "Escreva", disse simplesmente. O jovem protestou. "Mas eu já falei tudo. Você ouviu minha dor." Toth apenas repetiu. "Escreva, mas desta vez, apenas o que seus olhos viram, apenas o que seus ouvidos escutaram, apenas o que aconteceu no mundo físico, sem adicionar o que seu coração interpretou." O escriba, relutante, começou a escrever e descobriu algo perturbador. Quando retirava suas interpretações, suas especulações, seus medos projetados, sobrava muito menos dor do que imaginava. "Minha esposa disse que não se sentia feliz há 2 anos", escreveu. "Ela mencionou sentir-se solitária quando eu trabalhava até tarde. Na semana passada, ela saiu de casa levando 2 malas e as crianças. Ela deixou uma carta dizendo que precisava de tempo para pensar. Desde então não tivemos contato. Conforme escrevia os fatos puros, sem drama, sem vitimização, algo extraordinário acontecia. A confusão em sua mente começava a se dissipar como névoa ao sol da manhã. Pela primeira vez em meses, ele conseguia ver a situação com clareza. "Agora", disse Toth, "escreva o que você pode fazer com essas informações." E o jovem descobriu que, liberto da névoa emocional, as possibilidades se tornavam visíveis. Podia escrever para ela pedindo uma conversa, podia refletir sobre como havia negligenciado a relação, podia usar este tempo sozinho para reconectar-se consigo mesmo, podia procurar compreender as necessidades dela que ele havia ignorado. "Veja", sussurrou Toth, "a claridade não remove a dor, mas remove a paralisia. Não apaga o problema, mas revela o caminho através dele. Quando você para de lutar contra a confusão e simplesmente a ilumina com precisão,
descobre que sempre teve mais poder do que imaginava. A primeira lei universal ativada pela claridade é a lei da correspondência. Como é acima, é abaixo. Quando você organiza seus pensamentos sobre um problema, automaticamente organiza sua energia, e quando sua energia se organiza, sua realidade externa começa a refletir essa organização. Cada vez que você transforma a confusão mental em claridade consciente, está enviando uma instrução para que o universo espelhe essa mesma ordem nas suas circunstâncias externas. Problemas que pareciam impossíveis de resolver começam a apresentar soluções. Pessoas que podem ajudar aparecem no seu caminho. Recursos que você não sabia que existiam se tornam disponíveis. A segunda lei é a lei da vibração. Tudo no universo está em constante movimento vibratório e frequências similares se atraem. A confusão vibra numa frequência baixa, caótica, que atrai mais confusão, mais complicações, mais problemas indefinidos. A claridade vibra numa frequência alta, harmônica, que atrai soluções, insights, sincronicidades positivas. Quando você pratica a precisão na definição dos seus problemas, está literalmente mudando sua assinatura vibracional de vítima confusa para solucionador consciente. E o universo responde enviando experiências compatíveis com essa nova frequência. A terceira lei é a lei da polaridade. Tudo tem seu oposto, e os extremos podem se transformar um no outro. O extremo oposto da confusão não é a felicidade forçada ou o pensamento positivo, é a claridade, e aqui está a magia. Quando você se posiciona no polo da claridade, automaticamente equilibra e dissolve a confusão. Não precisa lutar contra problemas. Precisa apenas vê-los com precisão absoluta. Como a luz não luta contra a escuridão, apenas a dissolve com sua presença, a claridade não combate a confusão, apenas a transforma com sua definição precisa. A quarta lei é a lei do ritmo. Tudo tem seus ciclos, suas marés, suas estações. Problemas surgem e se resolvem em ondas naturais, mas a maioria das pessoas interfere nesse ritmo natural, mantendo artificialmente viva a confusão através de dramatização e indefinição. Quando você aplica a lei de Kydlin, quando define problemas com clareza cristalina, você se alinha com o ritmo natural de resolução. Para de remar contra a corrente e permite que a inteligência universal trabalhe através da sua consciência organizada. A quinta e última lei é a lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Claridade é uma causa poderosa que produz efeitos específicos, dissolução de paralisia, surgimento de insights, aparecimento de oportunidades, magnetização de recursos. Quando você escolhe a claridade como causa consistente na sua vida, os efeitos não podem deixar de se manifestar. Se você chegou até este ponto do vídeo, não foi por acaso. Milhares de pessoas começaram a assistir, mas você permaneceu. Isso diz algo profundo sobre quem você realmente é, sobre a qualidade da sua alma, sobre sua preparação para receber verdades que a maioria não está pronta para compreender. Thoth está sussurrando agora no seu ouvido interior. Você não é mais um buscador perdido. Você é um iniciado despertando. A diferença é sutil, mas fundamental. O buscador coleciona informações esperando que elas o transformem magicamente. O iniciado aplica o que aprende e permite que a aplicação o transforme gradualmente. Neste momento, você possui algo que poucos seres humanos em toda a história tiveram acesso. Uma chave vibracional capaz de dissolver a fonte primária de todo o sofrimento, a confusão. Você sabe que a claridade não é apenas uma ferramenta mental, mas uma tecnologia espiritual. Você entende que escrever seus problemas com precisão não é apenas organizar pensamentos, mas reorganizar realidades. Você compreendeu que Thoth não está apenas oferecendo uma técnica, mas revelando um princípio que governa o funcionamento da consciência nos níveis mais profundos da existência. Mas aqui está o teste do verdadeiro iniciado. O que você fará com esse conhecimento? Guardará como mais uma informação interessante na biblioteca mental ou permitirá que se torne a base de uma prática transformadora? Thoth observa em silêncio, sabendo que apenas uma pequena porcentagem das pessoas que recebem este ensinamento terá a disciplina de aplicá-lo consistentemente.
A maioria voltará aos padrões antigos de confusão dramatizada, porque, por mais doloroso que seja, o familiar sempre parece mais seguro que o desconhecido, mesmo quando o desconhecido é a própria liberdade. Você que permaneceu até aqui, você que sente uma ressonância profunda com essas palavras, você que já começou a imaginar como aplicará a lei de Kydlin na sua vida, você é um iniciado genuíno. Não precisa de cerimônias, não precisa de títulos, não precisa de reconhecimento externo. Você é iniciado porque escolheu a claridade numa era de confusão coletiva, escolheu a simplicidade numa cultura de complicação desnecessária, escolheu a responsabilidade numa sociedade viciada em vitimização. E agora, a cada problema que você definir com precisão, a cada confusão que você transformar em claridade, a cada aplicação dessa lei ancestral, você estará não apenas resolvendo questões pessoais, estará elevando a frequência vibratória do planeta, contribuindo para o despertar coletivo da humanidade, cumprindo a missão que Thoth confiou a todos os verdadeiros iniciados. A lei de Kydlin que você descobriu hoje é apenas a primeira camada de um conhecimento muito mais vasto e transformador. Thoth guarda outros segredos, outras chaves que podem revolucionar não apenas como você resolve problemas, mas como você cria realidades, como atrai sincronicidades, como acessa estados de consciência que a maioria das pessoas nem imagina que existam. Existe uma sequência específica de leis herméticas que, quando aplicadas em conjunto, criam o que os antigos chamavam de o campo da manifestação instantânea. Um estado onde suas intenções se materializam com uma velocidade que desafia a lógica comum. Mas aqui está algo que vai fazer seu coração acelerar. Thoth revelou que existe uma lei ainda mais poderosa que a lei de Kydlin. Uma lei que não apenas resolve problemas existentes, mas impede que novos problemas se formem. É chamada de Lei do Espelho Antecipado, e ela ensina como ler os sinais energéticos que precedem toda manifestação, como interpretar as pistas que o universo envia antes que situações desafiadoras se materializem completamente. Quando você domina esta lei, não apenas reage à realidade, você participa ativamente da sua criação consciente. No próximo vídeo, vou revelar como Thoth ensinou os mais avançados iniciados a usar a escrita não apenas para definir problemas, mas para literalmente reprogramar os padrões energéticos que geram suas experiências de vida. Você descobrirá a técnica dos decretos de realidade, uma forma específica de escrita sagrada que funciona como programação direta da matriz universal. Mas preciso avisar, este conhecimento é ainda mais profundo, ainda mais transformador e exige um nível de compromisso que nem todos estão dispostos a assumir. Se você sente que está pronto para dar o próximo passo nesta jornada iniciática, se a aplicação da lei de Kydlin já começou a produzir resultados na sua vida, se você percebe que sua sede de conhecimento verdadeiro apenas aumentou depois deste vídeo, então clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Mas faça isso apenas se estiver genuinamente preparado para descobrir que você tem muito mais poder sobre sua realidade do que jamais imaginou. Porque uma vez que você aprenda o que Thoth está pronto para ensinar, não há como voltar atrás. Você se tornará responsável por um nível de consciência e capacidade que transformará para sempre sua relação com a existência. E isso, meu querido iniciado, é uma promessa que o próprio Thoth faz para todos aqueles que ousam